Vou contar uma coisa para vocês. Esse semestre nós falamos sobre felicidade, né? Sobre alegria. E nós falamos sobre alegria em diversas situações dentro do cristianismo. Eu anotei aqui para a gente lembrar. Nós falamos sobre alegria na conduta correta, alegria nas ofertas, na disciplina do Senhor, em crer, em perdoar e ser perdoado, na presença do Senhor, no temor ao Senhor, na ajuda ao necessitado, alegria no reino, alegria nas provações, alegria na obediência, alegria entre os irmãos, na nova aliança. E hoje nós vamos encerrar falando sobre a alegria na escatologia, ou seja, nos eventos futuros. E eu não sei vocês, mas assim, de fato eu realmente tenho alegria. Consigo entender a alegria em todos os pontos que nós citamos anteriormente. Mas nos eventos futuros, a alegria é pouco perto do que eu sinto. Eu tenho fascínio. Eu tenho verdadeiro amor. Eu tenho aquilo que me traz verdadeiro sentido dentro do cristianismo. São os eventos futuros. Paulo disse que se a nossa esperança e se a nossa expectativa estiver nas coisas aqui dessa terra, nós somos os mais... O que, Vi? Antes de engolir esse cafezinho, Vi? Tá gostoso o culto, hein, Vi? Tomando um cafezinho. Hã? Peguei no culto. Então, não vou oferecer, senão vai virar uma bagunça aqui. Depois vocês podem tomar, tá bom? Mas nós, se a nossa alegria e se a nossa felicidade, se a nossa esperança está nas coisas dessa vida, nós somos de todos os mortais os mais infelizes. Os mais infelizes. Porque em nome do Senhor nós abrimos mão de tantas coisas que aos olhos dos homens são boas, são prazerosas. Em nome do Senhor nós abrimos mão e nós fazemos coisas que eles não conseguem entender. Em nome do Senhor, nós temos atitude, nós temos alegria em coisas que eles jamais entenderão. Em nome do Senhor. Mas se quando nós fecharmos os nossos olhos para essa vida, de fato não vier aquilo que nós esperamos, que vida esquisita que a gente levou. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, depois que João acabou de escrever, acabou de observar a respeito da condenação daqueles que não têm o seu nome inscrito no livro da vida, a condenação da terra, a condenação do inferno, ao lago de fogo eterno. Agora João vai descrever uma nova situação, uma nova cidade, uma nova época, um novo momento. E é por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Apocalipse 22, versículo 1, nós lemos assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Um capítulo antes, capítulo 21, versículo 1,
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo 3 do capítulo 22, vou repetir: já não haverá maldição nenhuma. Eu imagino que nós poderíamos parar aqui agora, essa mensagem, porque o texto mais claro do que isso, a respeito da esperança que nós temos, daquilo que nós esperamos. Quantas vezes você pensa sobre isso na sua vida? Quantas vezes, querido? Durante os seus dias, na contagem dos seus dias, quantas vezes você pensa sobre isso? Sobre esses eventos que vão acontecer? Sabe, eu vou contar uma história para vocês, vou relembrar vocês a respeito de uma história. Quando Paulo passou por uma cidade, na sua segunda viagem missionária, ele passou por uma cidade que chamava Tessalônica. Tessalônica, ficava na Macedônia, parte norte da Grécia. Ele conseguiu ficar nessa cidade por 3 semanas só 3 semanas. Porque a perseguição que ele sofreu foi tão forte, que ele foi expulso da cidade. Na verdade, ele saiu fugido da cidade, porque senão ele teria sido, sei lá, podia ter acontecido, apedrejado, teria apanhado, teria sido preso, não sei. Mas ele saiu foragido, e os irmãos que o abrigavam Paulo e a sua comitiva na casa deles, olha, eles sofreram em praça pública a perseguição. Tessalônica é essa cidade. E foi um rolo tão grande, um acontecimento tão grande, uma bagunça tão grande essa perseguição, que Paulo depois, preocupado com a igreja, que, imagina, em outras cidades Paulo ficou um tempão, por exemplo, em Éfeso ele ficou 3 anos, né? Em Corinto ele ficou quase 2 anos, acho que 1 ano e meio ele ficou, né? Em outras cidades ele ficou bem mais tempo, agora em Tessalônica ele ficou 3 semanas só. E talvez preocupado com isso, ele tenha enviado Timóteo para lá para ver como é que estavam os irmãos. Porque imagina só, no meio de tanta perseguição, no meio de gente morrendo, cristão sendo torturado até negar Cristo, se é que isso acontecia. Sabe, olha o ambiente da igreja. E aí Paulo envia Timóteo para saber como é que eles estavam. E quando Timóteo volta, Timóteo traz ótimas notícias para Paulo. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai contar aquilo que Timóteo contou para ele. Paulo ficou feliz com a igreja da igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Ficou feliz porque Timóteo percebeu que os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus com muito amor e com muita alegria, de fato, como a palavra é, de Deus, não de homens.
E Paulo estava tão feliz com esses irmãos, que ele relembrou o sofrimento que ele passou com eles. Pô, vocês lembram quando eu estava aí? A gente sofreu junto. Eu sei, e agora vocês estão tendo a oportunidade de sofrer como os nossos irmãos lá na Judéia sofreram na primeira perseguição, no começo da perseguição. Sabe isso que vocês estão sofrendo aí? É isso mesmo que acontece. Lá no começo da igreja também a gente sofreu isso lá na Judéia. Então, é isso aí. Que bom que vocês estão firmes até agora. Só que eu estou sabendo de uma coisa que está... Eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Isso tudo está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo dizendo assim, ó, eu preciso esclarecer um ponto só para vocês. Estou sabendo que vocês andam preocupados e andam tristes por conta de alguns irmãos que morreram na perseguição. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito dos que dormem. Deixa eu contar para vocês a respeito daqueles que morreram em Cristo, que morreram ou pela perseguição ou por qualquer outro motivo. Sabe por quê? Vocês estão ótimos, vocês estão vivendo bem no dia a dia de vocês. Vocês desfrutam das bênçãos de Deus, vocês desfrutam da salvação, vocês desfrutam da novidade de vida que o Evangelho traz. Só que está faltando um foco para vocês que faz toda a diferença. Porque se vocês ficarem presos somente nas bênçãos dessa vida, vocês serão os mais infelizes dos mortais. Deixa eu contar uma coisa para vocês a respeito dos que já se foram. Sabe, um dia vai tocar a trombeta do arcanjo. E aqueles nossos irmãos que já se foram, eles vão ressuscitar com corpos renovados. E nós que estaremos vivos, nós também teremos os nossos corpos transformados. E nós vamos nos encontrar com esses nossos irmãos que já se foram. Não é o fim. Nós vamos encontrá-los e nós vamos subir com eles até encontrar o nosso Salvador que vem nos buscar. Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão chorando tanto sobre isso? O grande encontro vai acontecer com todos os salvos de todos os tempos. É claro que ele estava falando aqui só sobre a igreja, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Nós vamos encontrar os salvos de todos os tempos. Não fiquem preocupados. Parem de se lamentar por essa vida. E ele termina esse texto do capítulo 4 falando assim, ó, eu quero que vocês usem isso para vocês se consolarem entre vocês. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo está lembrando os irmãos ali de Tessalônica de que, de fato, as coisas se iniciam aqui. A salvação se inicia aqui. Nós somos salvos hoje da escravidão do pecado. E Paulo elogia os irmãos pela salvação que eles desenvolvem. Mas faltava só um ponto. Vocês estão se esquecendo que a salvação hoje é da escravidão do pecado. Mas um dia ela será da própria presença do pecado. É ótimo desfrutar das bênçãos aqui. Esqueci seu nome. O Ado. A gente jogava bola. Eu era mais magro, né? Você está olhando para mim, você está lembrando disso, né? Você está pensando isso aí, né? Tá. Mas quando você vai ver quando eu tiver meu corpo transformado? Gente, isso faz parte da vida de vocês, essas lembranças assim? De que um dia nós encontraremos os nossos que já se foram, os nossos que se perderam pela morte, já dormem, né? Isso passa pela cabeça de vocês? Vocês se lembram disso? De que um dia nós seremos levados daqui? E essa reunião pode sequer terminar. Agora são 8h15 da noite. Eu não sei o horário, nem Cristo sabe. O Pai guardou para ele esse horário, de que o dia que Cristo virá nos buscar. Tem uma música bonita, um coral, que eu não lembro o nome, que fala assim, ó, filho vai, chegou a hora, chega de esperar, a saudade dói demais. Já ouviram?
Já preparei a casa. Eu sei porque a gente cantava em voz essa música. A gente tentava cantar em voz, né? Eu e o Joãozinho, a gente até que era bom, o resto era fraco. Tomara que o resto do ouço. Nem vou falar quem era. Já preparei a mesa, filho, me traz de volta. Quem perdi, quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Meu Deus, essas palavras que Paulo fala para os irmãos em Tessalônica, eu tenho certeza que foram as palavras que nortearam a cabeça dele desde o dia do caminho para Damasco até o dia que ele teve sua cabeça decepada lá em Roma. Eu tenho certeza. Talvez até antes do dia da estrada de Damasco. Talvez desde o dia que ele viu aquele primeiro mártir cristão, Estevão, sendo apedrejado. Ele presenciou aquilo, mas por que esse homem, por que ele não muda, por que ele não blasfema, por que ele não nega Cristo? Ou por que essa determinação toda no semblante de anjo desse homem? Estevão. Eu tenho certeza que isso bateu na cabeça de Paulo o tempo inteiro, até o dia que a cabeça dele rolou. Porque ele tinha uma determinação de que ele não era dessa vida. Não era. Não era. No dia que ele conhece Jesus, Jesus disse assim para ele, ó, agora levanta daí, Paulo, porque agora eu vou te ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe o que é isso? Sabe aquelas pessoas que você arranca de dentro de casa, Paulo, que você tortura e você mata, falando para eles me negarem? Sabe essas pessoas que você arranca os cabelos, falando para me negar, que você fica arrancando unha, falando para negar Cristo? Agora você vai entender por que eles não negam até a morte. Você vai entender agora, Paulo. Levanta daí, porque agora você é um dos meus. Você vai entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe, essa coisa, eu imagino que martelava tanto a cabeça de Paulo. Por exemplo, essa história de Estevão, registrada no livro de Atos. Quem escreveu essa história foi Lucas. Mas, de verdade, Lucas participa da história de Atos só a partir da segunda viagem missionária. Lucas não estava lá para assistir o que estava acontecendo. Eu imagino muita coisa Paulo narrando para Lucas. Lucas deve ter feito uma vasta pesquisa, mas eu imagino Paulo falando para Lucas assim, ó, Lucas, a hora que você estiver escrevendo aí do Estevão, coloca aí que ele tinha um semblante de anjo que eu nunca mais vou esquecer. De alguém determinado, de alguém que sabia que ainda que ele morresse, a sua recompensa seria muito maior. O que ele receberia era muito maior do que essa vida. Eu imagino aquele semblante de anjo sendo apedrejado. Quando ele vê quando ele recebe aquela visão do céu se abrindo e ele vê Cristo reinando sobre tudo. Paulo obviamente não viu isso que Estevão viu, mas ele viu um semblante de anjo que parecia firme, como quem olhava para o seu Senhor. Eu tenho certeza que se Paulo tinha um espinho na carne, esse era um espinho na mente dele, o semblante de anjo de Estevão. Tanto que ele não se esqueceu. Gente, é verdade que nós nos sentimos cuidados por Deus. É verdade que nós nos sentimos amados, sentimos abençoados. E é tão boa essa sensação. Nos sentimos filhos e entendemos que, como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Jesus. Isso é incrível, essa sensação. É ótimo quando nós estamos aqui nos sentindo amados e cuidados por Deus. Mas isso é muito pouco perto de tudo que nós vamos ver e sentir
e ouvir e viver no futuro. Isso é muito pouco. Mesmo as melhores bênçãos de Deus que nós recebemos aqui são pouco perto de tudo que nós viveremos lá na frente. Pouco. Quando Paulo está falando lá na segunda carta aos Coríntios, a respeito de alguns servos do Senhor que estavam desabonando o seu apostolado, o seu chamado de apóstolo, Paulo fala assim, eles estão falando a respeito de servir a Cristo? Deixa eu falar uma coisa a respeito do serviço de Cristo. Quer ver? 2 Coríntios. Quem quiser abrir, eu vou abrir aqui, já está na mão. 2 Coríntios, capítulo 11, no final do capítulo, versículo 23. Deixa eu falar uma coisa sobre servir a Cristo. É o que Paulo vai falar agora, fazendo uma comparação com aqueles irmãos, aqueles que se diziam servos de Cristo, que estavam desabonando o apostolado de Paulo. Ele fala assim, 2 Coríntios 11 e 23. 11 e 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, como se não bastasse tudo isso que eu passei externamente, além disso, versículo 28, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Agora, imagina a vida desse homem. Tudo isso que a gente leu. Tudo isso que a gente leu. Imagina se esse homem não tem o seu foco no porvir, naquilo que ele vai receber. Que vida miserável que ele viveu. Aos olhos humanos. Que vida difícil. Tudo isso de acidente, de tristeza, de assalto, de perigo. Para quê? Sabe para quê? Porque lá para Timóteo, ele falou a respeito de uma coroa. De uma coroa que ele almeja receber. Que ele vai receber. E não somente ele, mas todos aqueles que também amam a vinda de Cristo. Gente, sofrimento não é de hoje. Sofrimento desde que o mundo é mundo. Aliás, desde que o pecado entrou no mundo. Sofrimento não é de hoje. Nós cristãos sofremos? Sofremos. Quem não é cristão sofre também? Sofre também. Sofremos. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da maldição do pecado. É para sofrer que o ser humano está aqui. Como é que pode ter alegria debaixo da maldição? Nós temos momentos felizes, já falamos sobre isso, mas nós estamos debaixo de uma maldição. Os nossos dias são contados. O primeiro homem criado não tinha doenças. O primeiro homem criado não tinha pecado. Adão e Eva não foram criados para a morte. Mas desde que o pecado entrou no mundo, a morte então passou a todos os homens. E todos nós estamos debaixo dessa maldição, pecado. É só se lembrar de como você era 15, 20 anos atrás e como o seu corpo vai se deteriorando. Talvez você esteja na sua juventude e você ainda não sinta os efeitos da maldição do pecado tão de perto assim. Mas pergunta lá para minha avó,
O que ela quer todo dia? O que minha avó quer todo dia, mãe? A minha avó tem 90 anos de idade. 90 anos de idade. A minha avó, tadinha, ela está acabando. Sabe o que ela quer? Pergunta para ela se ela tem alegria na vida. Pergunta lá. Pergunta o que é a vida para ela. Pergunta para ela se os 90 anos dela passaram com um piscar de olhos. Eu vou fazer 40 mês que vem. Eu me lembro quando eu era bonito igual os meninos aqui. E isso faz um piscar de olhos atrás. Hoje eu acordo, eu olho para o lado, tem 2 moleques para eu criar. De onde saiu esses moleques? Parece que eu dormi, eu estava assistindo Friends. Na hora que eu dormi, lá no colchão, na casa da minha mãe. Aí eu acordei, tem 2 moleques para eu criar, tem uma casa para sustentar, tem que sair para trabalhar. Minha saúde não é mais a mesma? Minha disposição não é mais a mesma? Isso é maldição. Agora, Paulo continua falando nesse capítulo, no próximo capítulo, nesse mesmo livro de 2 Coríntios, ele continua falando para aqueles que querem desabonar o seu ministério. No capítulo 12, ele vai falar assim, ó, isso porque eu nem falei a respeito das visões, hein? Paulo dizendo, ó, só estou falando sobre trabalho, sofrimento, tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei. Eu nem entrei no ponto de revelações. Mas se eu entrar nesse ponto de revelações, olha o que ele fala no capítulo 2, capítulo 12, e versículo 2. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. O apóstolo Paulo recebeu uma certa visão, algum pedacinho, alguma sensação do paraíso. Alguma coisinha ele viu. O que ele viu? Não sei, não era permitido ele falar, mas algo ele viu. Esse homem que viu um pedacinho do paraíso, quando ele está escrevendo para os filipenses, ele fala assim, ó, queridos, o meu viver é Cristo, só que o meu morrer é o quê? Lucro! É claro que é lucro. Para quem teve essa visão incrível que ele teve, de como será o futuro, como será aquilo que Deus preparou para a gente, nem que seja um pedacinho só. É claro que para esse homem o viver é Cristo e o morrer é lucro demais. Graças a Deus pela morte física, porque é ela que nos proporciona sairmos dessa maldição do pecado. Paulo vislumbrou o que é a vida sem a maldição do pecado, longe da maldição do pecado. E ele diz com toda clareza para os filipenses, o morrer, queridos, é lucro. Vocês estão preocupados comigo? Eu estou preso. Vocês estão preocupados? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não precisa ficar preocupado comigo, não. Porque morrer é lucro. Infelizmente, é o contrário do que vocês estão pensando. Infelizmente, é que ele não usa essa expressão infelizmente, mas a gente dá a entender. Enquanto Cristo quiser que eu fique aqui nessa vida, cuidando de vocês, para que a vida de vocês seja uma bênção, assim como para que a minha vida abençoe a vida de vocês, para abençoar a vida de outros, tudo bem, eu estou por aqui, eu vou fazer esse trabalho. Mas saiba de uma coisa: o morrer é lucro. Como quem diz, eu não tenho medo, é o que eu mais quero. Seja morte matada, seja morte morrida, é lucro.
E Paulo classifica o seu sofrimento como muito pequeno, perto de todas as maravilhas que ele viu. E isso trouxe sentido ao sofrimento dele e ao sofrimento dos irmãos dentro da perseguição e dos irmãos de todos os tempos. Sabe, a nossa vida, conforme ela vai se deteriorando, ela vai apresentando para nós diversos tipos de dores. Meu tio uma vez falou para mim, e eu nunca vou me esquecer disso que ele falou. Ele já até esqueceu o que ele falou, eu falei para ele. Mas eu não esqueci. Eu tinha meus 20 e poucos anos. Tio Newton. Ele falou assim, Vi, você vai ver, quando você fizer 40, você vai começar a sentir uma dor aqui e uma dor ali. Aí você vai começar a perceber uma pressão alta. Aí você vai pensar assim, vixe, será que essa vai ser minha luta? Será que é isso que vai me levar? Aí você vai perceber um diabetes. Aí você vai pensar assim, ó, será que essa vai ser minha luta? Será que isso vai me levar? Eu vou fazer 40. Daqui a pouco a gente vai começar a sentir esses sinais. E sabe, a nossa visão do sofrimento está pautada em quê? Porque nós cansamos de orar aqui várias vezes para que Deus restabeleça a nossa saúde. Ok, isso é válido, a gente tem mesmo, esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Só que, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você realmente tem alguma pretensão de que a vida aqui, nesse mundo, vai melhorar? Você tem mesmo essa pretensão? Crente, você tem essa pretensão? Você acha que vai melhorar? Vai melhorar por quê? Se nós estamos debaixo da maldição. Você pode ter momentos felizes. Mas você acha mesmo que a vida vai melhorar? Aí sabe o que acontece? Chega no final do ano, o povo dá as mãos assim, aí começa lá, depende de nós, né? Você já foi ou ainda é criança. Você acredita ou tem esperança. Eles começam a cantar esse hino, né? Depende de nós. O mundo jaz em quem, gente? Se Deus vai fazer novos céus e nova terra, é porque essa terra, o que vai acontecer com ela? Vai ser destruída, vai ser consumida pela ira de Deus. Qual é a sua esperança em cima dessa terra podre que o pecado amaldiçoou? Qual é a sua esperança? Imagina Paulo preso em Roma, na sua última prisão, na prisão que ele realmente foi morto mesmo, pela perseguição do imperador. Imagina Paulo ouvindo dia e noite, pela escadaria, soldados romanos, subindo e descendo as escadas, na escuridão dos calabouços, buscando cristãos, sabendo que aquele seria o último dia daquele que estava sendo levado pelas escadas acima. Você imagina alguém cantando Depende de Nós naquele cárcere? Você imagina alguém pensando que o mundo vai melhorar? Não vai. Sabe, a respeito disso, na primeira carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando ele compõe aquele primeiro hino do primeiro capítulo, aquele hino do primeiro capítulo, aonde ele coloca em cada pessoa da Trindade a responsabilidade e os atributos a respeito da salvação, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é aquele que sela em nós e testifica em nós a respeito da bendita esperança. A bendita esperança. O Espírito Santo que habita em nós, para nós, é aquilo que nos testifica, nos marca como eleito,
como pertencente àqueles que esperam pela bendita esperança. Nós temos várias esperanças nessa vida, mas tem uma delas que para nós, irmãos, é bendita, que é o dia em que Cristo vier nos buscar e nos levar consigo. Nada mais vai acontecer antes disso. Aqui não é uma aula sobre escatologia, não é uma aula sobre os eventos futuros, mas igreja, nada mais vai acontecer antes desse episódio. Ao som da trombeta do arcanjo, Cristo vindo nos buscar. Depois tem uma série de acontecimentos no livro de Apocalipse, mas nada vai acontecer antes disso. A bendita esperança. Quando Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é claro que o morrer é lucro, mas é lucro para quem? Para quem? Para quem vive Cristo. Então vou repetir o que Paulo falou. Morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para quem que é lucro morrer? Para quem vive? Para quem vive em Cristo. E aí eu pergunto para você, querido, para você, a sua vida está em Cristo? Você consegue ter essa bendita esperança de que nós estamos falando? Você consegue ter? São 8h35. Se Cristo tivesse voltado às 8h30, você teria ido conosco? Porque isso não é uma história apenas. Isso é uma promessa que Paulo escreveu ali para os Tessalonicenses. Um dia a trombeta vai soar e Cristo vai pairar nos ares e nós seremos transformados e nós encontraremos os nossos irmãos que dormem e seremos todos levados junto com eles para as moradas celestiais que Cristo tem preparado para nós. Se ele tivesse marcado a sua volta às 8h30, você estaria aqui para apagar as luzes ou você estaria com a gente? Essa é a nossa esperança. Tomara que não seja a sua maldição. Aquilo que nós tanto desejamos, a nossa libertação final, que não seja a sua maldição. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no último versículo, eu vou ler de novo, a respeito da Nova Jerusalém, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe? Você não vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não vai escrever. Esse livro já está pronto. Os nomes já estão lá. Eu te pergunto, nós não sabemos o nome de quem está escrito lá. A única coisa que eu consigo dizer é que pelo Espírito Santo que testifica para mim isso, o meu nome está, graças a Deus. Mas não é porque eu escrevi, não. É porque ele escreveu. E ele não viu nada de bom em mim. Nada. Não tem mérito nenhum em mim. Foi ele que escreveu. E escreveu o nome dos nossos irmãos aqui também. O seu nome está escrito lá? Você vai participar disso conosco? Porque no final do capítulo 20, esse livro também aparece. Eu quero ler para você. Apocalipse 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos.
Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado, um por um, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O seu nome está escrito no livro da vida? Eu não sei responder por você. Se você sentir algum chamado para entregar sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o dono da sua vida, para que Ele seja o rei, dobre o seu joelho diante do Senhor. Confesse que você é pecador. Peça perdão. E desfrute da salvação em Jesus Cristo. Você pode conversar com qualquer um de nós aqui, irmãos, a respeito disso. Nós teremos o maior prazer e teremos urgência em conversar sobre isso, com você. Sabe por quê? Eu gostaria muito, quando eu estiver subindo lá com o meu corpinho transformadinho, gostaria muito de encontrar todos vocês do meu lado. E vai ser muito bom olhar para o lado e encontrar irmãos que nós amamos do passado. E ver esses irmãos lá conosco. E aí vem na nossa mente uma série deles. Como vai ser bom poder encontrar esses irmãos. Sabe, para encerrar, falando a respeito da sua partida lá para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. O versículo 6. Paulo diz assim: Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira e guardei a fé. No final do versículo 6, ele diz: Está próximo o tempo da minha partida. Essa palavra partida, no seu original, tem alguns sentidos. E eu vou colocar dois que, para mim, fazem muito sentido a respeito dessa partida. O primeiro sentido que eu quero colocar para vocês a respeito dessa partida é de uma equação muito, muito difícil de ser resolvida. Muito difícil de ser resolvida. Muito complicada. E quando um grande matemático conseguia resolver dar solução para aquela equação, quando ele consegue a solução, essa é a palavra que ele usava. A mesma palavra de partida. Porque foi solucionado um grande problema. Um grande problema. E Paulo não vê a hora do seu grande problema chamado pecado ser solucionado. A segunda, que eu também acho impressionante, partida, era usado quando os marinheiros eles vinham para o continente. E quando os marinheiros vinham para o continente, eles não viam a hora de voltar para o mar. Porque eles diziam que no continente estava todo tipo de maldição, mas no mar eles estavam a salvos da maldição do continente. Então, quando chegava a hora deles subirem no barco e saírem no barco
e saírem, aquela partida é como se eles estivessem se livrando de todas as maldições do continente. Eles partiram para o lugar deles. É isso que nós esperamos. O dia em que nós teremos toda a maldição ficando para trás e nós vamos partir para o lugar de onde nós somos de verdade, junto com o Senhor Jesus. E eu gostaria de ver todos vocês lá conosco. Essa é a nossa oração. Que nós tenhamos alegria nisso, que a nossa alegria esteja pautada nisso. Porque nada mais nessa vida nos trará alegria, senão a esperança que nós temos de um dia estarmos na presença do Senhor. Vida eterna, transformada, sem maldição nenhuma. Amém.